desfrutando a alegria que passamos de ontem. Aí dá a oportunidade de você ainda tirar um Kodak aqui ainda, no mural da igreja ainda. Não tem a oportunidade ainda. O nosso diácono Martins não quis desfazer o mural. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o teu nome santo, Jesus. Amém? Marcos, capítulo 5, do 1 até o 20. Um pouco extenso a leitura para nós entendermos e compreendermos o que Deus quer falar conosco nesta noite. Eles atravessaram o mar e foram para a região de Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros e ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes ele havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente. Pois Jesus lhe havia dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque são muitos. Imploraram a Jesus que, com insistência, que não o mandasse sair daquela região ou daquele país. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus o permitiu. E o espírito imundo saiu e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, atiraram-se ao precipício abaixo em direção ao mar, e ele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e encontraram esse fato na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora um possesso da legião de demônio, assentado, vestido e em perfeito juízo. Ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo que aconteceram ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estava endemoniado suplicaram-lhe deixar ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vai para casa, para a sua família, para a sua base, e anuncie quanto o Senhor fez por você e quanto teve misericórdia de você. Quando aquele homem se foi, começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, por todos ficaram admirados. Bendito seja Deus. Os irmãos podem aceitar? Aleluia. Glória a Deus. O registro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, a respeito desse homem, e o título é A Cura de um Endemoniado. Glória a Deus. Louvado, bendito seja Deus. Jesus acabava de sair de sua pregação sobre as sementes. Qual é a semente que caía em terra e qual é a semente que prevalecia, qual é a semente que morria devido à terra. Jesus também falou sobre uma semente que era a menor,
que era o grão de mostarda, e posteriormente seria bem plantada, ela seria regada, ela crescia e dava uma grande árvore e também muitos frutos. Depois disso, a própria Escritura fala que já era tarde. Jesus pegou um barco e depois mais outros barcos. Diz a Escritura em Marcos 4 que Jesus vai entrar no barco, Jesus foi para a proa e deitou. Você pode fazer a conjectura. Nosso irmão Rafael também, na sua última ministração, ele pediu para nós conjecturar Noé. Você pode ter uma ficção na sua mente, você também pode fazer essa ficção sobre Jesus dormindo no barco. E diz a Escritura, diz o texto, que ele tinha um travesseiro. Será aquela pedra que Jacó usou? Ou será aquele travesseiro de pelo de ganso? Ou pode ser alguma travessa do barco? Não se importa, mas usou um travesseiro. Mas o importante é que Jesus estava na proa. Quando você vai para o dicionário ver o que é a proa, é a frente. Jesus estava na frente. Mas Jesus estava dormindo quando o homem. Mas Jesus estava de prontidão. Diz que começou um alto vento e o mar começou a levantar. Vento. As águas começaram a cobrir o barco. Aqueles que estavam com Jesus começaram a ter medo e começaram a clamar. E acordou Jesus, perguntou para Jesus se Jesus não estava com eles, não estava nem aí. E Jesus exclamou que acalma-se o mar, e o mar obedeceu. Ele estava em iminência de morrer, porque o mar é muito envolto. Poderia aquele barco naufragar e todos morrer. Mas Jesus, que é o dono do ouro da prata, Jesus que fez o céu e a terra, fez aquele mar, o mar se obedeceu, o vento parou, cessou, e eles conseguiram chegar a essa região no capítulo 5 de Marcos. E depois de essa tempestade, que homem nenhum poderia acalmar, tanto que os outros estavam pedindo a interferência de Jesus para acalmar o mar, para que eles não morressem afogados. Jesus se acalmou e eles conseguiram chegar em terra seca do outro lado. Então Jesus acabou de fazer um milagre eminente na vida deles, que eles clamaram: quem é esse que o vento e o mar obedecem? Quando Jesus chega nessa região de Gadara, ou Gadarenos, que não é que é uma cidade gentílica, não é o povo judeu, diz o texto que quando Jesus chega, desembarca, coloca o pé na terra seca, na praia, tinha um homem que estava possesso de demônios. Glória a Deus. A mesma coisa que Jesus fez com o mar, calar, para acessar o marquinho, Jesus usou as mesmas palavras para aquele homem que estava possesso, estava endemoniado. Tanto o mar contra aquele homem, ser humano nenhum poderia contornar a situação, a não ser na pessoa bendita de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. Nós vemos o texto que foi aquele homem que viu Jesus e correu e prostrou. O texto que ele adorou. Os dois evangelhos paralelos a Marcos também cita também esse mesmo texto, esse mesmo contexto. Algumas dá ênfase sobre o endemoniado. Mateus fala que eram dois endemoniados. Marcos já não fala que eram dois. Mateus também fala que não eram dois. Mas em Lucas fala que ele andava nu. São as coisas que você pode pegar nos evangelhos, mas o importante é que ele estava endemoniado faz anos. Não era um dia, mas há muito tempo. Tanto que correntes, a sua família já não tinha mais o poder de controlar a vida daquele homem, porque diz o texto que ele
foi prisionado várias vezes. Com certeza a sua família já levou ele às autoridades constituídas, porque ele quebrava correntes, quebrava as algemas, quebrava os grilhões, porque era uma pessoa possessa, era uma pessoa endemoniada. Nos dias de hoje, esse aqui que nós estamos falando, ele era endemoniado, terrivelmente visível, tanto que a sociedade não queria mais entre si. A sociedade já poderia fazer alguma coisa para aquele endemoniado, possesso, mas eles tiraram ele de circulação, levaram ele para outro lugar, porque era dia e noite gritando, dia e noite sem dormir, dia e noite com fome, só em lugares tristes, lugares fortios, lugares sujos. Estava aprisionado pelo inimigo. Meu Deus. Louvado seja o grande Deus. Mas quando diz o texto que ele estava nas colinas, lugar gentílico, onde região que também criavam porcos, porque os judeus não criavam esse tipo de animal, muito menos tocavam em mortos. Diz o texto que ele andava em sepulcros, um ser vivo morava entre os mortos. Veja bem, naquela região era região de sepulcros, de cemitérios. Hoje os cemitérios são totalmente diferentes à época, porque naquela época eles cavavam em pedras, em terra, e faziam túneis. Deus. E esse homem vivia nessa situação, meu irmão, minha irmã. Um vivo entre os mortos. Gritavam dia e noite, possesso, até que Jesus chegou, desembarcou naquela região e ele viu de longe e notou. Deus grandes. Aleluia. Talvez esse homem começou a dar brecha ao inimigo, fazendo uma gracinha, mas foi brincando com o inimigo das nossas almas. Foi dando conta até que o inimigo entrou de vez e tomou toda a sua vida por um todo. E ele vivia desse modo. Não se sabe se um dia, 2 dias, anos. Alguns historiadores dizem que esse mar que ficou envolto era para impedir que Jesus chegasse a esse lugar. Tanto, eu não tenho muita crença sobre isso, mas o importante é que Jesus decidiu ir naquele lugar. Não era muito de Jesus ir para essas regiões. Pouco se fala sobre Jesus sair da região e ir para essas regiões gentílicas. Mas Jesus foi, porque Jesus viu uma vida ali, na pessoa bendita de Jesus Cristo, Deus homem, Jesus homem, Jesus Espírito, viu o anseio daquele homem, tanto que ele chegou e apostou. E adorou. Um parênteses. Você não pode desprezar as forças contrárias das nossas vidas, que é Satanás. Porque quando ele prostrou diante de Jesus, o próprio Satanás pediu, o adorou na pessoa dele, reconhecendo, não adorou, mas reconhecendo a autoridade de Jesus naquele lugar. É O verdade. texto diz que faz aqui Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O próprio inimigo, Satanás, reconhecendo a autoridade de Jesus, porque ele é o dono da prata, foi o próprio Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, que o criou. E Satanás reconheceu a autoridade de Jesus. Jesus pergunta àquele homem, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião. Se você for ao dicionário, legião quer dizer, na cidade de Roma, à época, era cerca de 6.000 homens de guerra. E onde eles passavam, faziam um rastro de destruição, colocavam fogo onde passavam, e eles eram titulados como legião. É nesse sentido que Marcos coloca para nós. Jesus pergunta àquele homem, ele responde,
legião. É, Então não subestime o nosso inimigo é das verdade. nossas vidas. Em Efésios 6, capítulo 10, tem as armas que nós possamos lutar contra ele. Deus. Não subestime o poder do inimigo que vem sobre nossas vidas. Ele não vem gritando, mas ele entra pela brecha. Se você dá a brecha, ele faz o estrago. Faz o estrago na sua vida, no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu poder financeiro, aquisitivo. Ele faz uma destruição total. O sentido desse homem, ele começou com uma brecha e deixou que o inimigo tomasse conta da sua vida. Jesus naquele momento pediu que expulsar aqueles demônios e eles imediatamente saíram na vida daquele homem. Aquele homem foi liberto na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas umas coisas que nós podemos tirar de lição nesse texto. Se você ler com Mateus, não vai dar tanta ênfase como o texto que eu li, nos 20 versículos. Satanás, o inimigo, Deus. teve uma conversa com Jesus e pediu para que Jesus, que sabia que ele seria expulso, porque Satanás, na vida daquele homem, estava fazendo uma devastação imensa, dia e noite, gritando, o homem não dormia, com fome, nu. Aquele homem não tinha suas mentalidades, suas faculdades mentais em si, porque estava possesso pelo inimigo, pelos presos. A sociedade já tinha o tirado do meio de circulação, porque ele era perigoso. No versículo, no texto, no Evangelho de Mateus, fala que ninguém conseguiria passar naquele lugar onde aquele homem fazia, porque ele fazia coisas terríveis, porque ele era perigoso, porque a pessoa possessa, ele é fora de si, ele é raivoso, ele tem a força sobrenatural. É verdade. É terrível aquele homem até encontrar com Jesus. E Satanás reconheceu quem era que estava chegando para libertar, para salvar, para limpar de toda a imundície. Porque aquele homem outrora ficava em lugares sujos, imundo, para os judeus e também pela sociedade até onde é que ele vivia, porque ele era excluído da sociedade, do tamanho o inimigo na sua vida. E Jesus chegou, libertou, curou, deu um novo sentido à vida daquele homem. Se você for pegar nos dias da nossa sociedade, muitas pessoas estão nesse mesmo sentido. Por trás de muitas pessoas, muitas violências, há demônios por detrás. Alguns positivos falam que o mundo é assim por causa da ignorância. Mas não é verdade, porque tem muitas pessoas que é culta, que é inteligente, que faz formar pessoas, mas não tem a sabedoria, não tem a transformação de Jesus Cristo, porque não há nenhuma transformação sem o poder do Evangelho, que é Cristo nas nossas vidas. E aquele homem vivia nessa situação, só em sepulcro, morto, um vivo no meio dos mortos, gritando. Imagine ele cortando com pedras, dia e noite, sanguentado, gritando, o povo com medo. Alguns dizem que ele era esquizofrênico, mas como é uma coisa esquizofrênica, então um remédio curaria. Dá-se um remédio, mas que essa esquizofrenia ia sair de uma pessoa e entrar em corpos. Não tem como, esquizofrenia não se transmite. Então dá para entender que tem coisas na vida do ser humano que remédio nenhum cura. É verdade. Medicina nenhuma cura. É uma doença espiritual que é só com o poder transformador do Evangelho na vida de alguém para se libertar dos maus. É demônio na vida daquele homem. Mas nessa noite, você pode fazer uma retrospectiva na sua vida. O quanto você era, o que você está hoje, o que você está pensando, o que você pensar. Eu posso voltar atrás. Mas diz a Bíblia que
expulsaram o demônio, saíram, volta mais, multiplica. Então, você não pode pensar em voltar atrás, largar esse Jesus que fez maravilha na sua vida por uma coisa pequenininha, por uma coisa, porque você vai ser ilustrado por pessoas do próprio igreja, do próprio ministério. Você está deixando brecha, está deixando lacunas que o inimigo trabalha nesse sentido. Ele não brinca de ser inimigo, ele é astuto. É verdade. Ele faz coisas que você vai duvidar, mas pelas brechas. Deus. Mas quando voltamos para o texto, quando o demônio insiste, viu que não tinha mais jeito, aquela pessoa já estava liberta, porque a presença de Jesus incomoda o inimigo. Jesus é a luz, e onde é a luz, as trevas não vai dominar. É verdade. Na verdade, naquela hora, quando Jesus postou naquele lugar, a claridão começou a brilhar nos olhos daquele homem. Os inimigos, os demônios estavam atônitos, porque a presença de Jesus já era real na vida daquele homem, que o libertaria, que o transformaria. Foi assim Jesus na sua vida, na minha vida, irmão. Outrora nós éramos desgarrados, agora Jesus nos alcançou com a sua maravilhosa luz. Agora nós vivemos a caridade, nós vivemos o Evangelho. Não deixe que esse brilho apague, o brilho de Jesus apaga na sua vida. Mas os inimigos, o demônio, o permitiu. Os inimigos pediu para Jesus que deixasse eles ficarem. O inimigo não queria sair daquela região. O inimigo não queria sair da vida, mas Jesus havia expulsado. É verdade. Ponto. Mas o que tem a ver, irmãos, o inimigo pedir para que Jesus deixasse eles ficar naquele lugar, naquela região, e Jesus o permitiu. Porque os inimigos pediam isso e Jesus o permitiu que os inimigos, que os demônios ficassem naquele lugar. Foi para mostrar para a geração futura que o inimigo, os demônios não são mitos, irmãos. É verdade. Eles são reais. É verdade. Naquele momento que eles pediram para que eles ficassem naquela região, Jesus o permitiu. E ao mesmo tempo, diz o texto que tinha 2.000 porcos naquela região, que era a região que criava porcos, porque os judeus não criavam porcos. Segundo a história, aquela região criava para sustentar o Império Romano. Os exércitos usavam como óleo, como uma gordura para alimentar aquele povo. Se os judeus não usavam, alguém consumia. Jesus o permitiu que ele entrasse naqueles porcos. Não eram porcos, irmão. Não era só um, era 2.000 porcos. É verdade. Tem noção de que é 2.000 porcos, uma pessoa criando 2.000 porcos. E Jesus o permitiu. Diz o texto que eles desceram ladeira abaixo, no precipício. Então, era região de montanha, como diz as colinas, que o homem vivia nessas regiões, cortando e gritando dia e noite. E Jesus permitiu que os demônios entrassem naqueles corpos de ouro. Não os demônios morressem, mas os corpos morreram. O que Jesus permitiu? O que nós aprendemos com isso? Porque naquela região o povo não estava nem aí com aquele homem. Muitos se viram a ele ou tinham medo daquele homem demoniado. Quando Jesus perguntou àquele homem qual é o seu nome, e ele respondeu que era Legião. Em Roma, repito, que era cerca de 6.000 homens que faziam esse trabalho sujo. Onde é que eles passavam, não ficava nada. Deus. É nesse sentido que traz legião. Mas os anjos também têm legião de anjos, prol de Deus. Mas quando Satanás desobedeceu a Deus, também eles foram expulsos do céu, também por legiões de anjos desceram. Foi para que Jesus permitisse que ele entrasse
naqueles porcos, porque o povo não estava importando uma pessoa, ele estava importando mais com os porcos do que com gente. A sociedade hoje não importa com gente só por seu bel fazer. Usa as coisas demoníacas para sobressair a sua vida na promiscuidade, no adultério. Estou mais importando sobre isso, sobre a pornografia. A sociedade hoje usa isso como meio de alavancar sua poder aquisitivo. Jesus mostrando para aqueles que eles importavam com a sujeira, não com a pessoa, não com a alma, que aqueles inimigos estavam devorando aquela alma estava morrendo, desviando, porque tinha muitos inimigos, tinha muitos demônios na vida daquele homem. E Jesus não permitiu que aqueles demônios entrassem nos corpos. Eles entraram simplesmente porque Jesus permitiu, porque Jesus, onde Jesus chega, se Jesus permitisse que eles ficassem, Jesus ia deixar que eles ficassem. Mas Jesus permitiu que eles saiam, mas eles pediam autoridade para entrar nos corpos e Jesus o permitiu. Dá a entender que aquele povo não importava com gente, mas com a sua fazenda, com as suas costas, porque era um meio de lucro para aquela região. Cuidar de corpos, não era um corpo, não era dois, era cerca de 2.000. Então, cerca, meu irmão, se o nome dele era legião de demônios, então faz a multiplicação, cerca de 6.000 demônios, pastor, que estava na vida daquele homem que entraram naqueles 2.000 corpos. É verdade. Triplicou. Imagina aquele homem com 6.000 demônios na sua vida, tormentando dia e noite, não dormia, não tinha a sua sensibilidade porque andava nu, não tinha vergonha, não tinha o menor pudor. E a sociedade organizada que poderia fazer alguma coisa, não fez nada, deixou que o inimigo entrasse. Nos dias de hoje, na sociedade moderna, também as mesmas coisas. Tem coisas sutis que deixam levar pelo inimigo, e essas coisas vêm a trazer, tentando puxar o povo a desobedecer a Deus, e por detrás dessas coisas ao maligno, a demônios. Mas o que nós aprendemos nessa lição, meu irmão, minha irmã? Que aquele homem demoniado, ele teve encontro com Jesus e foi transformado imediatamente. Ele não ficou um dia, 2 dias, foi na mesma hora que encontrou Jesus, para Jesus colocar os pés sobre a terra. Porque Jesus acabou de fazer um milagre que salvou os discípulos. Agora Jesus estava de frente de outro problema, que era o inimigo das nossas almas. Jesus liberta aquele homem. Jesus libertou da morte aqueles discípulos e homens que estavam com ele, e agora uma alma que estava aprisionada por vários demônios. Jesus se sensibilizou com aquele homem e livrou, transformou. Imediatamente a luz raiou na vida daquele homem. Eu creio que não foi diferente na minha e na sua vida quando Jesus o chamou para transformar na maior da luz. Louvado seja Deus. Aquele homem foi transformado. Mas diz o texto que naquela região, nosso irmão Marcos, o povo não estava nem aí com aquele demoniado. Eles não estavam nem aí com ele. Os que criavam os porcos ficaram preocupados, foi com a perda dos porcos, porque fiz cerca de 2.000. Se vendia por mês, aquele mês, ou o resto do ano, não tinham mais o que ganhar, porque os porcos morreram. Mas Jesus mostrando, porque pessoas se vendem, pessoas se entregam às coisas fáceis, às coisas sutis da vida, pelo prazer. Não é errado você querer ganhar fundos, riquezas, não é isso, mas você não pode deixar que isso entre ao seu coração. É verdade. Mas eu não vou repetir isso porque os irmãos já estão calejados de ver, de falar, de ouvir que ser rico é bênção, ser rico traz
novidade de vida, mas se não tiver a presença de Jesus, É verdade. isso não é nada. É verdade. É coisas terrenas, é coisas passageiras. Talvez você não vai conseguir administrar porque Deus te deu um dom de administrar essas coisas. Mas se você não tiver a inteligência, a sabedoria, é pó, é folha, seca, é vendaval. Aquele povo, naquele momento, não estava preocupado com os corpos que perderam. Porque aprendemos nessa lição que há 3 pedidos, meu irmão. O pedido dos demônios, É verdade. o pedido dos gadarenos e o pedido desse homem que outrora era endemoniado. O pedido dos demônios que pediu para Jesus ficar na região. O segundo pedido dos demônios é que não atormentasse ele naquele lugar, porque ele já estava familiarizado dos demônios. O terceiro pedido dos demônios é que não permitiu que eles entrassem naquele fogo que Jesus o permitiu. Glória a Deus. Deus. Para mostrar, simplesmente para mostrar, meu irmão, que você não pode brincar com o inimigo das nossas almas. É verdade. Você não pode dar um mínimo de brecha para o inimigo das nossas almas. Satanás e os seus demônios, eles estão doidinhos para pegar e fazer uma devassa na sua vida. É verdade. Mas nessa noite tem o Espírito Santo, tem o Cristo. Aleluia, meu Deus. Calvário nessa noite está prontinho para te libertar, está doidinho para te salvar, está doidinho para fazer aquela maravilha e se alegrar com você na sua casa, na sua família. E o segundo pedido, meu irmão? O segundo pedido foi dos gadarenos, que se incomodou com a presença de Jesus naquele lugar. Ao invés de se alegrar com a presença de Jesus, ao invés de eles fazer festa com a presença de Jesus, porque salvou, porque eles conheciam aquele homem que era outra hora endemoniado, fazia Deus poderoso. coisas terríveis, mas eles importaram com o corpo e não com ele. E pediu para que Jesus o saísse. Jesus poderia muito bem: eu não vou sair daqui porque eu fui que fiz essa terra, isso aqui é meu, na pessoa Jesus, Deus. Jesus não foi contra aquele povo, aquela nação. E Jesus pegou seu barquinho e saiu. Foi o pedido daquele gadareno, porque Jesus fez a economia daquele lugar e abaixo. A economia daquele povo ali, com a presença de Jesus, não ia ser como era antes. Quando Paulo estava chegando, lá em Éfeso tinha a mulher que falava que Jesus, que Paulo era o Filho de Deus, que Paulo fazia maravilhas. E Paulo expulsou o demônio daquela mulher. Louvado seja Deus. E aquele povo ficou contra Paulo. Paulo simplesmente saiu daquele lugar, baixou, bateu a poeira, porque não foi bem-vindo Paulo naquele lugar. Assim foi com Jesus, meu irmão. Deus santo. Muitas vezes de nós, a sociedade expulsa Jesus da sua vida. Jesus diz que eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a porta, bater a porta e abrir, Jesus entra na sua casa, entra na sua vida e vai fazer morada na sua vida. É verdade. Jesus chegou naquele lugar, fez maravilha, mas o povo não importou, não recebeu. Só aquele homem que estava endemoniado. Deus santo. Às vezes eles receberam Jesus com festa, com louvor, engrandeceram a Jesus, eles expulsaram Jesus daquele lugar. Não quis o Jesus, não quis o Cristo naquele lugar, que é autor e consumador da minha vida, da sua fé. Eles abandonaram Jesus, excluíram Jesus. Muitos têm mesmo essa atitude dos gadarenos. Ao invés de receber Jesus, o expulsam da sua vida. Simplesmente porque bate à sua porta um problema e você esquece de pedir Jesus, que
resolve todo o problema. É verdade. Jesus disse que trocasse o seu fardo pesado pelo fardo que ele tem, fardo leve. E consequentemente, esse fardo que você vai trocar com Jesus vai dar o direito de viver a vida eterna, falando de algo. Os afagos da vida, meu irmão, nessa noite você pode entregar para Jesus. Ele vai fazer essa troca para você. É verdade. Ah, meu irmão, mas minha vida está triste, está devastada, eu sou isso, sou aquilo, eu sou pecador, eu sou isso. Eu também sou pecador, irmãos, mas temos que ter em nossa mente o arrependimento de Jesus na nossa vida. Nós temos que arrepender dos nossos feitos, dos nossos pecados. Ele é capaz de libertar, de transformar, e você está aceitando Jesus. Não abandone esse Jesus por coisas, por problemas. Ao invés de você ficar triste, vai aos pés de Jesus. É verdade. Os gadarenos expulsaram Jesus daquela região e Jesus não foi contra eles. Jesus simplesmente pegou seu barco e voltou. Tu és poderoso. Não faça como os gadarenos. Ao invés de expulsar Jesus, o abraça Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Aquele endemoniado outrora, ele teve essa transformação imediatamente. Talvez você poderia querer ouvir uma palavra desta noite de recebimento de bênçãos, mas Jesus tem bênção para você. O próprio Evangelho, o próprio Cristo, a própria mensagem, a palavra de Deus já é bênção para você. A nossa irmã Yara, na última ministração, ela foi feliz na sua ministração. Aonde é que nós estamos? No meio da multidão ou somos discípulos de Jesus? Aquela transformação daquele endemoniado foi automaticamente, ele já queria ser discípulo de Jesus, meu amado. Sabe no pedido que esse homem, outrora endemoniado, meu irmão, minha irmã, ele fez um pedido para Jesus, no capítulo 18, que diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que esteve outrora endemoniado suplicava a deixar ir com ele. É verdade. Jesus não o permitiu. Jesus não permitiu que aquele homem entrasse no barco e isse com Jesus. É verdade. Curioso que Jesus permitiu os demônios. Jesus deu autoridade aos demônios a fazer o que eles queriam. É verdade. Os gadarenos pediram para Jesus sair, não a autoridade de mandar naqueles pedidos aqui, de mandar sair. Jesus também não teve nenhuma objeção. Jesus saiu. Porque Jesus é um ser educado. Ele bate na porta. Se você deixar Jesus entrar, ele vai fazer festa. Ele vai cear com você e você vai cantar o hino da vitória. Mas ele quis receber Jesus. Expulsaram Cristo, expulsaram Jesus das suas vidas. Mal sabia ele que ele era o Salvador do mundo. E expulsaram Jesus. Grande é o Senhor. Aquele demoniado outrora liberto, agora já estava com as suas faculdades mentais em perfeito juízo. Estava vestido, porque as suas vestes foram transformadas na pessoa bendita de Jesus Cristo. E nós temos que ter também esse pensamento de nossas vestes serem limpas, para que a nossa nudez não seja morta. Deus. Aquele homem endemoniado, outrora endemoniado, agora estava aos pés de Jesus, louvando a Jesus, reconhecendo Jesus como o que fez maravilha na sua vida. Estava adorando Jesus, mas muitas pessoas não criam. O que Jesus fez para aquele homem, o expulsou Jesus. Ele estava mais preocupado com os porcos do que com aquele homem que ficava se cortando, porque a sociedade já tinha descartado. Mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Houve informações que foram levar o que Jesus tinha feito, o prejuízo que Jesus tinha causado naquela região. E quando voltaram, viram aquele homem aos pés de Jesus, vestido, com a sua mente
transformada, outra aparência, porque o inimigo, quando entra na vida de alguém, ele faz uma destruição que você fica sendo irreconhecível. Você fica fora de si. Você fica mal, triste, destruído, porque deixou o inimigo entrar em sua vida, na sua alma, e ele faz uma devatação, e agora não. Aquele homem outrora endemoniado agora estava com a sua salvação, estava com vida, estava lúcido. E por que Jesus não permitiu que ele entrasse no barco e isse com ele para onde é que seja que Jesus fosse? Nossos dias seriam uma oportunidade única de tirar uns stories, né? Libertar e colocar no post lá e fazer um outdoor da vida daquele. Aquele homem poderia ser mais um dos discípulos juntos com Jesus para ir proclamar o que Jesus tinha feito na vida dele. Ele queria ir, mas por que Jesus não permitiu que ele fosse? Porque Jesus sabe perfeitamente, meu irmão, minha irmã, onde é que você tem que estar. É verdade. Jesus disse para aquele homem: voltem para a sua casa. Nenhuma outra pessoa sabia suficientemente o que passava naquela vida daquele homem, a não ser a sua família. A sua família perdeu o sentido porque não conseguia mais controlar aquele homem, tamanha inimigo na sua vida, os demônios. Foi para a sociedade não quis, prendeu, quebrou, teve prejuízo diante do Estado, porque ele foi preso várias vezes, era um fugitivo. Mas ele queria ir com Jesus, mas Jesus não o permitiu, porque ele tinha que fazer, porque é na nossa casa que temos que começar a darmos o testemunho da pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus disse para ele: vai para a sua casa, nenhuma versão, vai para a sua base, vai para a sua família, porque Jesus sabe perfeitamente o que é que ele tem para nós. É verdade. No reino de Deus, meu irmão, minha irmã, não há lata de lixo no reino de Deus. É verdade. Você não pode taxar, carimbar as pessoas porque ele viveu um modo de outrora, porque está vivendo o que está querendo ser. Você não pode taxar esse tipo de pessoa se não for a transformação de Jesus. Com a transformação de Jesus é diferente, porque Jesus dá vida, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus batiza. Jesus é aquele que faz maravilha na sua vida e faz maravilha também na minha. Não foi diferente na vida daquele homem. Jesus pediu para ele ir para a sua família. Eu creio que teve festa quando ele chegou à sua família, porque a família não pôde mais. Talvez gastou muito dinheiro para o libertar, sabendo mal que aquela família, ele era possesso, cheio de demônios. Agora ele estava livre. Agora não é mais demônio na vida dele, agora é o Espírito Santo que está na posse daquele homem. Ele agora vai trazer exemplos de Jesus. Jesus disse: vai e faz com que o Senhor fez na sua vida. Qual foi as misericórdias que o Senhor teve na sua vida? E ele foi. Naquela região era cerca de 10 cidades, os Gadarenos. Ele começou a pregar as maravilhas e testificar o que era a vida dele e também o que Jesus fez na vida dele. Então ele era um missionário naquela região. Que testemunho que ele dava, meu irmão? Que outrora era endemoniado. Imagino ele contando o seu testemunho, como nós temos o testemunho do nosso apóstolo Paulo sobre o que ele era, o que Jesus fez na vida dele. Na vida daquele endemoniado também não era diferente. Ele pregando, ele falando a respeito de um homem que chegou e transformou a sua vida
agora ele está salvo, agora ele está curado, agora a sua fé vai crescendo de fé em fé, para representar a glória de Deus. É verdade. Foi na vida dele, também temos que ser na nossa vida, porque é o Cristo Jesus que foi na vida dele, embora carnal, visivelmente, palpável. Agora nós temos Jesus na nossa vida no sentido espiritual. É verdade. Você pode sentir a presença de Jesus. É verdade. Porque você não pode pegar, sentir Jesus, mas Ele enviou um Consolador. E esse Consolador está aqui em nossas vidas neste dia de hoje, meu irmão, intercedendo por você. O que há de acontecer com você, o Espírito Santo está nessa noite para te consolar, para te libertar, para te transformar. É verdade. Seja um missionário na sua família. Deus Santo. Seja um verdadeiro exemplo de Jesus na sua vida, como foi na vida daquele homem outrora endemoniado. Agora ele está curado, ele agora está livre, ele agora não está mais nos sepulcros, agora ele está entre os príncipes. Por que não? Porque a sociedade agora está vendo ele com outros olhos, embora trazia uma certa perseguição por causa da libertação dele naquela região, mas Jesus não se importou com isso. E vale mais uma alma arrependida do que esses feitos terrenos. Agora aquele homem começou a pregar naquela grande região. Eu creio que ele foi um grande arrebatador de almas naquela região. Glória a Deus. Nossos dias, nós temos que fazer o mesmo por essa geração. Geração que está se definhando. Geração que está se matando, se morrendo pelos seus belos prazeres, pela facilidade de encontrar coisas erradas, pela facilidade de ir e vir e pensar por coisas que talvez eles não vão, mas chega até eles. Não tem dificuldade nenhuma de chegar a informações que vão trazer essas pessoas e consequentemente sair dos pés de Jesus. E nós possamos fazer a diferença, como aquele homem fez a diferença naquela região, depois de ser curado, depois de ser transformado. Nós não podemos ser diferentes. Uma vez que nós recebemos esse Jesus Cristo na nossa vida, nós cremos que Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, que nós não tínhamos nenhuma competência de fazer esse feito que Jesus fez por nós. Glória a Deus. Nós temos que ter essa humildade de defender esse Cristo com todas as nossas forças da alma, porque a nossa alma há de encontrar com Ele. E Ele diz que nós temos que trocar o nosso fardo, que aquele homem outrora endemoniado fazia, só anda gritando, não dormia, vestia porque andava nu. Agora ele com Jesus, ele encontrou totalmente diferente. É verdade. Trocou aquele fardo pesado, aquele fardo que não conseguia arrastar, só ficava em uma posição, só no meio de coisas imundas, por causa do pecado, por causa de demônios que estavam na sua vida. Mas Jesus disse: vinde a mim, traga o seu fardo pesado, pegue esse fardo meu que é leve, o meu jugo é suave. Porque Jesus subjugou aquele homem, subjugou aquele mar. Porque Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus não tem só o poder, mas Ele tem todo o poder. É verdade. Na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Que nós possamos ter em mente o Cristo das nossas vidas. Aquele homem alcançou a misericórdia de Deus. E Jesus pediu para ele ir levar essa palavra, essa misericórdia do qual ele vivia e transmitir. E nós também temos que fazer isso. Em Atos 16, diz que nós temos, Marcos 16, nós temos que ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E esse outrora endemoniado fez o que Jesus pediu. Não é diferente de nós. Ou nós estamos num pedestral, a gente nós somos tal.
nós temos também a mesma atitude dele. É verdade. Reconhecendo nossos pecados, nossas falhas, nossas limitações, mas sabemos que Jesus é o que faz maravilha, É verdade. é o Jesus que é capaz de transformar vidas, restaurar almas, libertar, porque atrás de muitas coisas estão demônios na vida de muitas coisas. É verdade. Não vou taxar você porque isso e aqui e aquilo, mas nessa noite, eu estou dando a mensagem nessa noite, é que nós vamos desprender de muita coisa. Deus. Talvez para você não seja nada, é coisinha pequena, mas é aí que é o detalhe. Esse endemoniado, ele começou com alguma brincadeirinha, com alguma coisinha, aí chegou a proporção que a sua família não mais, a sua família chegou às autoridades, a sociedade também não mais. Quando se viu, já estava longe da sociedade. Mas chegou Jesus com seu fardo suave, com a sua presença, com seu cheiro suave, porque a presença de Jesus é um cheiro suave. A presença de Jesus traz alegria. A presença de Jesus traz o refrigério para a sua alma. A presença de Jesus traz alegria na sua vida, no seu lar, no seu casamento, na sua família, nas suas coisas, nos seus projetos. Simplesmente com a presença de Jesus. Aquele homem reconheceu de longe a presença de Jesus, embora endemoniado, mas ele chegou aos pés de Jesus, com o ponto que os demônios não pôde mais. Mas Jesus o expulsou, o libertou. Que nessa noite nós sejamos libertos das nossas pequenas atitudes, dos nossos delitos. Que nessa noite nós sejamos libertos de todas as coisas que vêm tirarmos da presença de Jesus. Ah, mas eu sou cristão, sou evangélico. Vou parar por aqui, velho. Se nós formos ao pé da letra, não fica ninguém. Vamos ter discussões, vamos ter dissensões, porque você defende uma tese, eu defendo outra, mas a essência é uma só, a verdade. Jesus Cristo que transforma, Jesus Cristo que liberta, Jesus que dá vida nova. Esse Jesus ao qual eu aprendi e quero transmitir para aqueles que me arrodeiam, para os meus irmãos de congregação, para os meus colegas de trabalho, para onde quer que eu vá, eu tenho que ter essa presença de Jesus e transmitir. E não foi diferente da vida daquele homem a transmitir a presença de Jesus, os feitos de Jesus. Louvado seja. Que nessa noite você se senta abraçado com esse Jesus Cristo. Sente abraçado com o noivo desta igreja, que nós somos a noiva de Jesus Cristo. Ele está aqui para te acalmar, Ele está aqui para te acalentar, Ele está aqui para enxugar todas as suas lágrimas, Ele está aqui para te curar, Ele está aqui para te libertar. Não se sente desprezado por A ou B, mas sinta abraçado por aquele que tem vida nova para te dar. Quem é Ele? Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos ficar sobre vossos pés, vamos fazer minutos de oração. Que essa palavra vai achar guarida no seu coração. Que essa palavra vai fazer morada no seu coração. É verdade. Que essa palavra vai transformar a sua vida por toda a sua caminhada. Deus, você chega até a próxima estadia de nosso culto aqui nesta noite. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito és tu, ó Deus, aquele que é capaz de libertar, que é capaz de curar, que é capaz de transformar, porque não há nenhuma transformação, ó Deus, sem o seu Evangelho, sem o poder de Jesus Cristo. Não há nenhuma transformação se a pessoa não deixar que Jesus Cristo entre na sua vida. Nesta noite, Deus amado, eu te peço que o Senhor venha transformar a vida nesta noite. Que essa palavra, meu Deus, que eu não sei o porquê, Pai, o Senhor deu meu coração, mas que essa palavra vai encontrar almas, vai encontrar vidas, e ela vai ser regenerada na vida de alguém nesta noite. Deus, que o Senhor transforme a alma, que você alegra a vida nessa noite, que você continua, meu Deus e meu Pai, fazendo maravilha no meio do teu povo.
coração aberto, com coração sincero, para receber a tua palavra, Deus. Fica conosco, Deus amado, neste lugar, Senhor, porque nós anseiamos, meu Pai, a tua presença sobre nossas vidas. É o desejo meu do meu coração para nossos irmãos de congregação nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, fique com essa palavra.